Acabamos de entrar no mês de junho. E assim como a gente tem o outubro rosa, o novembro azul, junho é junho lilás, para a gente lembrar da importância do teste do pezinho. Especificamente no dia 6 de junho é comemorado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Você sabia que através do teste do pezinho a gente consegue identificar diversas doenças no recém-nascido e com isso oferecer um tratamento para melhorar a qualidade de vida dessas crianças? É exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo hoje para vocês. O teste do pezinho é um dos exames mais importantes para a gente detectar problemas na saúde do recém-nascido. Com esses exames, a gente consegue detectar diversas doenças antes mesmo dos sintomas aparecerem. E ele é super fácil de ser realizado, através de uma picadinha no calcanhar do pé do neném. Aí a mãe pode estar se perguntando, mas dói. É quase indolor e é muito rápido. Tão rápido quanto fundamental para a saúde do seu bebê. O SUS hoje garante a cobertura do exame para 6 doenças em todo o território nacional, através da recomendação do Ministério da Saúde. Exceto pelo Distrito Federal, onde eles realizam um teste para 43 doenças. Mas você pode realizar o teste do pezinho, teste expandido do pezinho, como ele é conhecido, para mais de 50 doenças. Através desse exame, a gente consegue tratar as doenças garantindo um correto acompanhamento médico, a fim de evitar complicações que a falta de tratamento poderia trazer para essa criança. O Ministério da Saúde, ele reforça a recomendação preconizada pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal de que cada recém-nascido seja triado entre o 3º e o 5º dia de vida. Para ficar mais fácil de entender, eu vou dar o exemplo de uma das doenças que o teste do pezinho pode identificar, a fenilcetonúria. Se você nunca ouviu falar da fenilcetonúria, eu explico. Na fenilcetonúria, a criança não consegue processar uma certa substância que chama fenilalanina. E aí essa substância, ela vai se acumulando no sangue da criança e pode desencadear uma série de problemas, como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e deficiência intelectual. Mas se a gente diagnostica essa doença logo que a criança nasce através do teste do pezinho, o tratamento pode ser seguido, por exemplo, com restrições na dieta, onde a criança, para o resto da vida, ela vai deixar de ingerir certos alimentos que contêm a fenilalanina e com isso evitar as complicações que poderiam ser trazidas pela evolução da doença. Eu acho que agora a gente consegue entender o quão importantes são esses exames para a saúde do bebê e o seu desenvolvimento, identificando de forma precoce doenças raras que geram sequelas, acarretam impossíveis internações e até mesmo a morte. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês de uma doença chamada atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. A atrofia muscular espinhal, ela ainda não está inserida na triagem neonatal, no teste do pezinho. A AME pode ter complicações tão sérias quanto as doenças já incluídas no teste do pezinho e como esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Na AME, a criança nasce com uma alteração genética em um gene que chama SMN1. Por conta dessa alteração genética, os neurônios motores dessa criança, dessa pessoa, eles vão morrendo, acarretando numa atrofia muscular. Numa linguagem mais simples, o que isso quer dizer é que, por conta da morte dessas células chamadas de neurônios, a pessoa vai perdendo aos poucos a capacidade de movimentar-se. Então, tarefas simples, como por exemplo, pegar um objeto, levantar de uma cadeira, caminhar, elas vão se tornando cada dia mais difíceis e a criança vai perdendo a capacidade de realizar essas tarefas. Existem diversos tipos de atrofia muscular espinhal, do tipo 0 ao tipo 4, sendo o tipo 0 o mais grave e o tipo 4 o mais leve. Os tipos de AME, eles são caracterizados de acordo com o aparecimento dos sintomas, a idade de aparecimento dos sintomas e a máxima capacidade motora que essa pessoa conseguiu atingir. Então são aqueles marcos, por exemplo, sabe? Se a pessoa conseguiu engatinhar, se a pessoa conseguiu caminhar de forma independente ou com ajuda. A AME, ela afeta 1 a cada 10.000 pessoas nascidas vivas. E 1 a cada 40 pessoas é portadora do gene alterado da doença. Deixa eu trazer aqui uma informação importante para vocês entenderem como que a AME acontece. A AME é conhecida como uma doença autossômica recessiva.
Isso quer dizer que ela precisa do par dos genes herdado, um da mãe e um do pai, com a alteração que vai acarretar a AME. Então, se a pessoa tiver alteração em um gene só, em um alelo, como a gente costuma dizer, ela não vai ter a AME, mas ela vai ser portadora da alteração, tá? Mas onde que eu quero chegar com todas essas informações? Imagina que você está numa sala de cinema, por exemplo, antes da pandemia. Na sala de cinema, a gente tem 80 pessoas, por exemplo. Se a frequência de pessoas que portam a alteração da AME é uma a cada 40, nessa sala de cinema, a gente pode ter 2 portadores da alteração. Se esses 2 portadores se encontram ao caso, se casam, têm um filho, há uma chance dessa criança ter a AME. Então, isso quer dizer que não é preciso que você tenha um caso de AME na família para que a AME possa acontecer na sua família. Agora imagine se a gente pudesse evitar que nossas futuras crianças desenvolvessem a AME. Se a gente pudesse amenizar a evolução da doença. Se a gente pudesse proporcionar um tratamento precoce para essas crianças antes mesmo dos sintomas aparecerem, melhorando significativamente a qualidade de vida dessas crianças. Mas existe tratamento para a AME? Para a gente conseguir fazer com que essas crianças sejam identificadas e tratadas rapidamente? Existe. Com todo o avanço da ciência nas últimas décadas, hoje em dia a gente tem uma terapia modificadora para atrofia muscular espinhal, que são remédios, para ficar mais fácil da gente entender. Ainda a gente conta com terapias multidisciplinares, que são fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, acompanhamento fonoaudiológico, dentre outras, que são tão importantes quanto o uso dessas terapias modificadoras. A gente teve a incorporação no SUS da primeira terapia modificadora para atrofia espinhal muscular para crianças com AME do tipo 1. E outras terapias ainda estão por vir. Nos Estados Unidos, por exemplo, a segunda terapia modificadora do curso da AME já foi aprovada. Os estudos científicos mostram pra gente que as crianças que recebem essas intervenções farmacológicas, essas terapias que eu tô contando para vocês, elas têm uma redução da necessidade de ventilação permanente e um progresso nos marcos de desenvolvimento motor, uma melhoria na capacidade motora. E mais, os estudos também têm mostrado pra gente que as crianças que recebem essas intervenções numa fase ainda assintomática, ou seja, quando elas não apresentaram sintomas da doença, elas têm um benefício maior ainda. Uma das maiores dificuldades de acesso em qualquer doença rara, eu não estou falando só de AME agora, mas é o acesso ao diagnóstico. Muitas pessoas com doenças raras, elas demoram anos para ter acesso ao diagnóstico. No caso da AME, um paciente com AME tipo 1, para vocês terem uma ideia, ele vai ter evolução dos sintomas nos primeiros 6 meses de vida. Só que às vezes eles demoram 5 meses para ter acesso ao diagnóstico. E isso representa um avanço muito rápido da doença nesses pacientes. 95% das unidades motoras de um paciente com AME tipo 1, elas são degeneradas até os 6 meses de idade. E é por isso que a gente precisa que essa doença seja identificada logo no nascimento dessa criança, para que a gente consiga oferecer um tratamento adequado. Dessa forma, falar da inclusão da triagem da atrofia muscular espinhal na triagem neonatal, no teste do pezinho, garante uma implementação proativa de cuidados dessa criança e vai com certeza maximizar os ganhos clínicos que a criança afetada vai ter. Para que a gente consiga ter o diagnóstico da AME num contexto de triagem neonatal, no teste do pezinho, por exemplo, a gente precisa primeiro ter uma boa metodologia para identificar esses pacientes. É o que a gente chama de ter um exame com boa acurácia. Em países, por exemplo, como Alemanha, Estados Unidos e Austrália, isso já vem sendo realizado com um custo muito baixo, de $3, que daria hoje cerca de R$18. E aqui no Brasil, esse exame também já vem sendo validado, e é hoje uma possibilidade de inclusão na triagem neonatal. Uma próxima questão é a gente pensar no custo-benefício da implementação da triagem neonatal para atrofia muscular espinhal. Então, se a gente pensar num paciente com AME 1, por exemplo, ele pode ter diversas infecções respiratórias,
necessitando de hospitalização, isso quando eles não precisam morar de fato no ambiente hospitalar. Sem falar em cuidados com home care, enfermagem, terapias e todo o custo financeiro e emocional de uma família que tem uma criança afetada pela AME. Agora, conseguindo tratar essas crianças logo nos primeiros dias de vida, a gente consegue modificar o curso natural da doença e proporcionar qualidade de vida para essas pessoas. Dessa forma, elas vão poder se tornar cidadãos ativos da sociedade, contribuindo não só social, como economicamente para ela. A gente vai ter retorno disso. O que a gente precisa também é alinhar o referenciamento dos pacientes diagnosticados aos centros de referenciamento de doenças raras e proporcionar a capacitação dos profissionais que vão receber essa criança, para que eles saibam lidar com uma doença neuromuscular e com todas as particularidades que a AME exige. A junção e o alinhamento do setor de atenção primária à saúde, os setores especializados como neuropediatras, os setores de assistência social, as famílias que têm uma criança com AME e também aquelas que não têm uma criança com AME, são fundamentais para que a gente consiga, então, incluir a atrofia muscular espinhal na triagem neonatal. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil a gente tem diversas diferenças sociais e que em certas regiões é super difícil conseguir o diagnóstico. Imagine, então, conseguir o tratamento para essa doença. E é por isso que é importante que a gente faça isso acontecer em cada parte do nosso país, para que o diagnóstico chegue a todas as crianças e a possibilidade de um tratamento e uma melhoria na qualidade de vida delas. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer para minha geração, mas a mudança já começou. E para isso, a gente precisa que todas as partes se unam para que a gente torne realidade a inclusão da AME no teste do pezinho e um futuro com uma qualidade de vida melhor para as nossas futuras crianças.